buscar a presença do Senhor. Vamos sair do comodismo. Quantos estão acomodados? Vamos ter uma casa nova, ter uma casa melhorzinha. Quantos estão acomodadas? Porque tem um carro melhor, se acomodado, porque estão ganhando um pouco mais, se acomodado. Acho que não precisa mais de pregar o Evangelho. Acho que somente dar um dia de uma oferta boa, está indo, não. Meu Deus. Não é assim que funciona. Me diz que vocês estão pegando um pouco pesado aqui nessa noite, mas o Espírito Santo está falando ao meu coração. E eu tenho compromisso primeiramente com Deus, de falar aquilo que Ele me mandar falar. Então nós estamos em casa aqui nessa noite, não tem nenhum visitante. Nós precisamos acordar para isso. Eu pensando aqui esses dias, na quarta-feira, eu embora. O diabo vai aprender uma coisa muito simples. Isso tem me doído no coração, quando eu estou vendo, tenho orado. O diabo descobriu que para desviar um crente, não precisa tirar da igreja mais não. E isso é uma realidade que estamos vivendo. Ele descobriu para desviar um crente, não precisa mais tirar da igreja não, pastor. Passa a dar um carro melhor, passa a dar uma casa melhor, passa a dar conforto para ele, que ele se acomoda na sua casa e cada um não quer mais saber de evangelizar, de ir para o sol quente, não quer saber de mais nada. Basta dar conforto para ele, basta dar um emprego melhor para ele, que ele fica quietinho no canto dele. Meu irmão, quando nós ficamos quietos, o diabo não se preocupa com nós não. Estamos fazendo o que ele quer, estamos do jeito que ele quer. O que ele não quer que nós preguemos a palavra de Deus. O que o diabo não quer que nós falamos do amor de Deus, que nós tenhamos fé em Jesus e esperança que Ele pode libertar o nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos. Isso é tudo que Ele não quer. Que nós tenhamos convicção que Deus pode fazer um reavivamento da igreja. Desperta a igreja. Deus tem te chamado para dar frutos. Deus te escolheu para que vades e deis fruto. João, o Evangelho de João, capítulo 15. Ele diz: eu sou a oliveira, e aquele que está em mim dá muitos frutos. E no versículo 7, se me diz assim: olha, se estiverdes em mim, e a minha palavra em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Mas eu peço pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu esposo, e nada acontece. Mas olha, você está cumprindo a palavra do Senhor. Quando ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Será que você tem ido pregar essa palavra? Esse ídolo não é para o pastor da igreja, não é somente para os obreiros, esse ídolo não é simplesmente para os líderes dessa igreja, não. Esse ídolo é para a igreja, onde não é igreja. Saia do conforto da sua casa, desperta para um avivamento genuíno na sua casa, com seus filhos, com a sua família. Desperta a igreja. Nós temos que acordar para esta realidade. Olha, meu querido, o que Deus fez na vida de Moisés não foi brincadeira. O que Deus fez na vida de Moisés não foi brincadeira. O homem que viu Deus face a face. O único homem na face da terra que foi sepultado por Deus. Moisés, quando morreu, ninguém soube aonde ele foi sepultado. Diz a palavra que Deus o sepultou. E ele era diferente de mim, você não era. Moisés foi até pior que eu e você, meu querido. Ele foi um assassino. Moisés foi um assassino. Mas bem lá na frente, ele se encontra com Deus. E ele ouve o chamado de Deus para a sua vida. Escute isso nessa noite.
te coloquei de pé. Foi eu que te enviei, foi eu que te chamei. Eu sou contigo, eu vou abrir o mar. Se tu me andarás, me comandar. Ouça Deus dizendo: eu sou contigo, eu vou prover na sua casa aquilo que você precisa, o pão dos seus filhos eu vou mandar. Não te preocupes, eu sou Deus da provisão. Sei que não é fácil muitas vezes olhar para lá e a coisa está acabando. Sei que muitas vezes não é fácil olhar e ver como ele está acabando. Glória a Deus. Mas eu vou dizer você nessa noite que Ele é o Deus da provisão, que Ele é o Deus da provisão. Ele vai prover na sua casa, é Ele que provê na sua casa, na vida dos seus filhos. Meu Deus. É Ele que está contigo. Não é o seu patrão, é Ele que está com você, meu amado, é Ele que está com você, minha irmã. Então dispõe, te coloca em pé e vai fazer a obra que Ele te chamou. Glória a Deus. Aleluia. Louvado. Saia da zona de conforto da sua casa. Lembra que tem vidas indo para o inferno e eternamente. Estão condenando eternamente no inferno, não há mais jeito. Para aqueles que foram, não há mais esperança. Mas para aqueles que estão com vida, ainda há uma esperança. E se chama Jesus. E essa esperança está com você. Deus confiou em você quando te chamou dizendo: vai, ide e pregai o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem te chamado. Vá lá com convicção, na certeza que Ele te chamou. Não digo que você não pode, não digo que você não é capaz, porque você é capaz. É Ele que te capacita, é o Espírito Santo que te reveste. Quem era Pedro, meu amado? Eu me maravilho, passou meu olho para o de Pedro, um pescador. Apenas um pescador, mas quando ele ouviu o chamado de Deus, dizendo: vai Pedro, vai pegar Pedro. Vem sobre ele o Espírito Santo de Pentecoste. E Pedro se levanta dizendo: olha, estão falando aqui de um Jesus que pode abençoar a sua vida, que pode tirar esse cansaço de cima de você, essa angústia do seu peito, Glória a Deus. essa opressão sobre a sua vida. Eu quero falar com vocês de um Deus que tudo pode, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Pedro, cheio de Espírito Santo, diz: olha, eu devo vos falar de um Deus, o único e verdadeiro Deus, que pode dar paz verdadeira, paz genuína, alegria de verdade, prosperidade de verdade. E diz a palavra do Senhor, diz a palavra do Senhor, que um pescador, através da pregação de um pescador, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Aleluia. Um pescador, igreja, mais de 3.000 homens em uma só pregação, e não existia microfone, não. Meu Deus. Não existia fundo musical, não. Mas existia o Espírito Santo, puxando e comandando. Existe o Espírito Santo naquele lugar, que é o engano que você precisa para falar do amor de Deus. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo da tua vida. Sempre e comandar. Busca o Espírito Santo de Deus na sua vida. Busca revestimento do Espírito Santo de Deus pelas madrugadas. Desperte, igreja, desperte, igreja, desperte, igreja. Busca o Espírito Santo, busca a presença do Espírito Santo, que Ele vai te capacitar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor usa um pouco Tiago, disse: olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de bom grado. Peça a Deus sabedoria, igreja. Peça ao Espírito de Deus para te capacitar. Você é capaz de abrir uma revelação que eu preciso. Meu
aí na sua vida. Peça a Deus que Ele vai capacitar você. Deus ainda paga só amanhã, se for preciso, porque Ele não mudou. É o Espírito Santo que faz a diferença. Aleluia. É o Espírito Santo que faz a diferença. Quantas vezes você dizia, eu queria cantar igual fulano de tal, eu queria pregar igual fulano de tal. Você pode pregar melhor do que ele, você pode cantar melhor do que ele. Basta ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, basta ter o Espírito de Deus na sua vida, na sua casa, no seu coração. Basta pagar o preço pelas madrugadas, porque Deus, Ele continua mesmo, Ele não mudou, Ele continua ainda operando, porque Ele não mudou. Nós temos que despertar. Com essa história vai um pouco, as pessoas devem estar enjoadas de me ouvir falar de quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tinha apenas 9 anos de idade, e havia naquele lugar mais ou menos umas 30, 40 crianças também. Todas foram batizadas com o Espírito Santo naquele dia. Crianças entre 8 e 12 anos de idade. E era um congresso de crianças. E todos estavam cheios do Espírito Santo. E eu só lembro que quando eu saí daquele lugar e cheguei em casa, só me lembro de minha mãe me pondo na cama. Foi tanto o poder de Deus naquele dia. Nós morávamos na Fazenda Pontal, congregávamos lá na Vendinha, 35 quilômetros de distância. E eu fui no final do culto, o pastor chamou as crianças para orar. E quando ele passou a mão, foi todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo. E eu só lembro daquele momento quando ele passou a mão sobre a minha cabeça. Só me lembro depois, quando eu cheguei em casa, que eu estava indo dormir. De tanta unção de Deus, de tanta virtude do Espírito Santo. E eu fico me questionando, dizendo, aonde estão os congressos de crianças? Aonde estão os congressos de crianças hoje em dia que não se ouvem mais falar? Quando vê alguém dizer, tem uma criança ali de 10 anos pregando o Evangelho, isso é motivo de todo mundo ficar espantado. Nossa, uma criança. Glória a Deus, aleluia. Mas a minha Bíblia fala em 1 Reis que uma criança, uma menina, de aproximadamente 12 anos de idade, pregou para um grande general e ele se converteu ao Senhor. Há mais de 2000 anos atrás, uma criança pregou uma palavra para uma mulher dizendo, olha, quem dera se meu Senhor estivesse lá em Israel, diante do profeta do Deus Altíssimo, diante de Eliseu, o profeta do Senhor Jeová, ele teria curado. Uma criança de 12 anos pregando a palavra de Deus, e aquele general foi até lá e foi curado, foi abençoado. Isso não é novidade. Ver criança pregando a palavra não é, mas nos dias de hoje é porque não se ouve falar mais disso. Será que existe diferença das crianças de antigamente para as crianças de hoje? Não existe diferença. Não existe. Glória a Deus. A questão é Espírito Santo de Deus na vida. Ensinar as nossas crianças a adorar a Deus, a ter reverência na casa de Deus. Ensinar eles a fazer a obra de Deus, a evangelizar. Lembro que quando criança saía com o Aguinaldo, às vezes eu pergunto muito trabalho, né, Aguinaldo? Pensa no homem, num cabra arretado, num cabra abençoado, era eu. Mas era aqueles cristãos que resolvia. Mas me levavam para evangelizar, para ir para o monte. Eu lembro que quando criança subíamos aos montes, para orar, tinha um monte comentando até hoje. Nós subíamos puxando uma porta para ir orar. Aquela fila, um na frente, segurando a corda, se não cair, os outros subindo atrás. Cadê isso hoje? A igreja se acomodou, porque lembro que ela tinha apenas um fusquinha velho. Nesse fusquinha aparecia uma van. Era 7 pessoas dentro deles, saíam para fazer culto. E ia voltar, não quebrava, era uma bênção. Cadê que hoje nós temos que colocar 7 pessoas no nosso carro? Só porque é um carrinho grande? Não, meu carro está novinho, eu acabei de fazer um lava-jato. Não, meu carro está. Está chovendo e não muda no seu carro e vaza o ar do carro. Não, meu carro está bem, deixa eu fazer uma lava-jato agora. Não,
evangelizar. Cadê? Estamos acomodados. E enquanto nós não saímos desse comodismo, os milagres não vão acontecer na nossa vida. A provisão de Deus não virá sobre a nossa vida. Poderemos ganhar rios de dinheiro, poderemos ter 2 empregos e vamos ficar aqui ter 3 empregos, porque não vai ser o suficiente para nós, se não sairmos do nosso comodismo. Tem um ditado que diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Muito sem Deus é nada. Leve essa reflexão para a sua casa. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Conheço pessoas, amigos meus, que ganham mais de R$2.000 por mês. E eu me preocupo com eles, são meus amigos. Convivo com eles. E o dinheiro deles não dá para nada. E quando eu venho embora, chego em casa, eles não têm dinheiro, mas que em casa tem comida, tem lanche dividido, e eu fico dizendo o quanto meu Deus é bom. Não tenho salário, mas Ele provê na minha casa. Não tenho falta de nada em casa. Nada. Porque meu Deus provê na minha casa. Pessoas ganhando mais de R$2.000 e passando às vezes fome, comendo puro arroz por aí. Falando o que eu sei, o que eu vejo. Meu querido, desperta. Saia do comodismo e deixe Deus usar você como profeta nessa terra. Se alguém pede para mim, eu quero orar com você.